Boa noite a todos os presentes aqui. Agradecemos a participação, né, da professora Maria Cláudia Coelho. Estamos aqui hoje para conversar com ela. Tem uma conversa, vocês vão estar livres para perguntas depois de 30 minutos, né, Mariana? Depois dos 30 minutos últimos, né? Então, nós vamos iniciar, sem mais demoras, né, porque quem for entrando vai também já acompanhando. Então, eu convido a Fernanda Cruz, para fazer a leitura do nosso luto, né? Estamos de luto pela perda do professor Glaucio Soares, e juntos com a Deise, em oração para que tudo transcorra bem. Ele está sendo, nesse momento, ele está terminando a cerimônia de cremação dele, e a Fernanda vai ler o sentimento que todo o IPES tem a respeito dessa passagem dele, tá bom? Fernanda, pode. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Maria Cláudia. Muito obrigada por estar conosco hoje. Queria agradecer também a todos os presentes. Eu sei que muitos de nós estamos de luto. E eu vou ler brevemente uma nota que escrevemos para o professor Glaucio. O IPES comunica a morte do sociólogo Glaucio Aridilon Soares devido a complicações da Covid-19. Professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é considerado um dos fundadores da sociologia moderna no país. Um entusiasta da vida, Glaucio dedicou sua atuação à prevenção de mortes violentas. Formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e em Sociologia e Ciência Política pela PUC-Rio, cursou mestrado em Direito na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, e doutorado em Sociologia pela Universidade de Washington. Em seu vasto currículo, como professor, constam universidades como Harvard, Massachusetts, o MIT, a Universidade da Califórnia, entre outras instituições de prestígio internacional. Aos 86 anos, o Glaucio deixa 5 filhos, netos e sua esposa, a também socióloga e presidente do IPES, Deise Miranda. Toda a equipe do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio se solidariza com os familiares e amigos do sociólogo apaixonado, como também era chamado, que seu amor à vida sirva de inspiração para a construção de dias melhores. Então, queríamos deixar aqui um abraço bastante apertado na Deise, nos filhos do Glaucio, nos netos, e eu queria pedir um minuto de silêncio antes da gente dar prosseguimento ao evento. Obrigada. Bom, agora eu passo a palavra para a Mariana para a gente dar continuidade. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Mariana, sou coordenadora da Biblioteca Digital do IPES. Agradeço imensamente a participação da professora Maria Cláudia por estar aqui com a gente hoje. Eu vou ler um breve perfil da professora. Deixa eu só aceitar aqui, só um minuto. Bom, a professora Maria Cláudia Coelho é titular do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, doutora em Sociologia pela UPERJ, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da FRJ, autora de O Valor das Intenções e de A Experiência da Fama, coautora de Antropologia das Emoções, organizadora de estudos sobre interação e tradutora de A Escrita da Cultura e A Escrita dos Mundos de Mulheres.
Bom, falando por todos nós do IPES, assim, é um grande prazer tê-la aqui conosco hoje, professora, justamente pela senhora ser uma referência no campo da antropologia das emoções, né, com uma extensa contribuição sobre narrativas de violência, dimensão micropolítica das emoções, percepções e representações da violência, entre outros temas que tanto dialogam com as nossas linhas de pesquisa do IPES. Não à toa a senhora foi escolhida para estrear esse nosso evento, Conversa com o Autor, que representa uma intenção assim profunda do IPES de estabelecer relações com a universidade e com a academia. Então, é um momento muito especial para todos nós. Muito obrigada. Para começar, eu gostaria que a senhora começasse a falar um pouco, né, apresentar um pouco o texto escolhido para a nossa conversa hoje, intitulado Porcos e Espinhos na Pandemia ou Angústia do Contágio. A senhora poderia falar um pouco como foi a iniciativa de escrever esse texto, especialmente nesse contexto de pandemia em que a gente vive? Então, boa noite. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo ao convite, ao IPES, a Deise, a Kátia, a Mariana e a equipe toda do IPES, pelo convite para participar dessa conversa aqui com o autor. O IPES foi muito gentil em me deixar à vontade para escolher sobre qual tema falar, né? E eu fiz essa opção por propor que fosse sobre esse texto, que é um dos trabalhos mais recentes que eu publiquei. E, assim, é legal a Mariana ter começado propondo que eu falasse sobre o porquê da escrita desse texto, que, em geral, é uma coisa que a gente não costuma falar, né? Porque os textos, eles derivam simplesmente de projetos de pesquisa, e a gente, em geral, não se dá o trabalho, né, não existe, assim, em geral, nenhuma instigação para que a gente fale sobre por que escrever aquele texto, é como se isso fosse autoexplicativo em relação à maior parte dos textos, né. Esse texto não é assim, né, ele não é derivado de nenhum projeto de pesquisa sistemática que eu tenha feito, ele deriva de um convite, que foi uma iniciativa do Alexandre Werneck, que é ex-editor da revista Dilemas, do IFIX, né? Um dos criadores da revista e ex-editor, e logo no iniciozinho da pandemia, o Alexandre teve essa iniciativa de criar uma série chamada Reflexões na Pandemia, que é uma espécie de série especial ela é associada à revista Dilemas, ela fica no site da Dilemas, mas ela não é parte da publicação regular da revista, né? Ela um pouco assim corre paralelamente ali, embora seja uma iniciativa editorial deles, e foi assim, uma confluência muito feliz, não é um termo apropriado para as circunstâncias, mas vou ficar com essa palavra por enquanto, assim, porque eu guardei as datas em que isso aconteceu, tá? Então, foi 11 de março é quando a OMS decreta a pandemia, né? No Rio de Janeiro, 13 de março, que é uma sexta-feira, é quando o governo do estado decreta que o Rio fecha a partir de segunda, 16, né? Esse convite que o Alexandre me fez foi no fim de semana antes da Páscoa, tá? Se fizer a conta aqui, acho que 4 de abril. A gente estava, então, com algo em torno de 3 semanas, né, da pandemia declarada. Eu, como tanta gente, estava trancada em casa e meio que consumindo informações sobre o que estava acontecendo, né? Acho que isso era o cotidiano de muita gente no início, bem no início da pandemia. E foi vertiginoso o ritmo de publicação. Eu vou falar dessas datas, porque isso tem a ver com a pergunta da Mariana e com o processo de elaboração desse texto. Então, o Alexandre me faz esse convite no sábado, 4 de abril, né, mais ou menos 3 semanas depois de oficialmente decretada a pandemia. Eu mando o texto, eu escrevo o texto na segunda-feira, dia 6, de uma vez,
tá? É um processo que foi em torno de 5 horas de uma vez, assim. Aí mandei o texto para o Alexandre na quarta-feira, dia 8 de abril, e o Alexandre publicou na sexta, dia 10 de abril. Tá? Então, assim, para quem conhece ritmo de publicação acadêmica, isso é uma coisa absolutamente vertiginosa, né? Isso é quase um ritmo de jornal. É, e eu acho que tem uma razão para isso ter sido assim, tá? Enquanto, né, a gente estava sendo assim completamente assoberbado por aquele fluxo, né, aquela coisa intensíssima de informações sobre a Covid, ao mesmo tempo trancados em casa, com aquela absoluta subversão de ritmos temporais, né, enfim, uma coisa realmente avassaladora, né, eu ficava conversando com alguns amigos antropólogos, né, é, assim, era um fluxo de ideias, uma infinidade de conexões que ficavam vindo para mim, sempre assim, acionando teorias clássicas da antropologia, da sociologia, para tentar pensar as coisas que a gente estava vendo. E a mim, quando eu conseguia entender alguma coisa, aquilo provocava um certo alívio, né? Compreender aquilo. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me sentir, isso era uma cobrança minha comigo mesma, né, de achar que aquilo não podia servir só para para ajudar a mim mesma a lidar com aquilo e, eventualmente, ajudar a amigos a lidarem com aquilo em conversas por WhatsApp, né. Que se aquilo servia para alguma coisa, se ao conversar com alguém ou ao elaborar aquilo para mim mesma, se isso podia produzir algum alívio, que, para mim era como se fosse uma espécie de imperativo moral, de tentar fazer aquilo numa escala um pouco mais ampla, porque a gente sabe, que, as teses, artigos, dissertações, monografias vão ser dominadas por esse tema da pandemia nos próximos muitos anos, né. Mas uma coisa, isso é importante, isso cumpre sua função, é você, entender alguma coisa retrospectivamente. Isso vai produzir um conhecimento acumulado que serve para você gerir outras situações semelhantes no futuro, né. Outra coisa bem diferente é você tentar, usar, tudo isso que a gente estuda, para tentar ajudar a passar melhor pela situação de crise. Isso é diferente de olhar para a crise retrospectivamente. E para mim, eu estava me sentindo, assim, imprensada entre 2 sentimentos, né. Um que no texto, eu recorri a Susan Sontag para tentar dar conta disso. O texto que chama-se Diante da Dor dos Outros, né, que é sobre sofrimento, em particular em situações de guerra. Ela trabalha muito com fotografia, né, com essa exposição visual ao sofrimento alheio, e ela tem uma tese que é provocativa, né, que ela diz que o excesso de informações, em vez de sensibilizar, anestesia, então que provoca uma espécie, assim, de sufocamento, de paralisia, né, e aí acaba gerando o efeito contrário ao pretendido, que é gerar uma reação de indiferença ao sofrimento, né, isso é a discussão que ela faz no texto. E para mim, a sensação que estava, me vindo não era aí voltando a falar da pandemia, não era uma sensação de indiferença, mas era uma sensação de paralisia, né, de não ser capaz de processar aquelas informações todas, né, de não estar dando conta daquilo. Ao mesmo tempo, junto com isso, vinha uma angústia enorme de achar que o que nós, cientistas sociais, temos uma obrigação moral de fazer é de tentar interferir com isso que a gente estuda nas situações de crise e tentar ajudar a gerir a situação de crise. E não estou nem falando necessariamente de gestão no sentido de uma política pública, embora essa seja uma motivação bastante nobre para que as ciências sociais atuem. Eu estou falando de uma coisa assim menorzinha, que é o que estava ao meu alcance, mas que eu digo ao meu alcance por linha de atuação mesmo, né? Que era uma coisa que estava mais ao meu alcance, e que importa também, e aí acho que a gente pode pensar nesse esforço de fazer esse texto, nessa velocidade vertiginosa e o ritmo de publicação, né, o ritmo de trabalho editorial do Alexandre Werneck é vertiginoso também, que é tentar que essas ideias pudessem ganhar um público um pouquinho maior e tentar, ao estilo do que o Lévi-Strauss discute num dos artigos da Antropologia Estrutural, que ele diz que ele fala da capacidade terapêutica da nomeação, né,
que quando você consegue nomear um sofrimento, isso pode produzir alívio, né? Então, é um pouco como se a minha intenção, ao fazer esse texto, fosse ajudar, através desse reconhecimento. Isso foi um retorno que eu tive de muitas pessoas, né, naquelas discussões sobre essas angústias do cotidiano, que eu chamei no texto da angústia do contágio, né, que as pessoas se reconheciam naquilo, né, naquelas discussões. Então, isso é um processo de nomeação, e isso pode produzir um certo alívio, né, você se reconhecer naquilo e dar nome às coisas, porque o nomear é uma forma de organizar a experiência, né? E a desorganização da experiência, ela produz sofrimento. Então, quando você compreende a experiência, isso pode ter um efeito terapêutico, né? Um efeito balsâmico, de certa forma, né? Então, a ideia do texto era essa, as condições de produção do texto foram essas, né? Por instigação dessa iniciativa editorial do Alexandre, e eu reagi a essa instigação assim, né? Tipo, aqui está o espaço que eu precisava para tentar pagar essa dívida moral, né? Que era uma coisa que eu estava me sentindo assim, muito compelida a fazer e sem conseguir fazer naquele momento, né? Então, assim, para mim foi um alívio enorme ter feito o texto, assim, né? E a senhora pode, agora, entrando mais profundamente assim no texto, falar um pouco dessa relação com a magia que você desenvolve no texto, da pandemia? Sim, isso é um dos pontos principais do texto, né, é o ponto de entrada, né, dele. Uma das questões que eu ficava pensando, né, bem no início, né, o cotidiano nosso, ele foi, assim, assolado por uma série de injunções, né, todas baseadas na ideia da contaminação, né. Durante muitos meses, né, havia um receio enorme, diante de o que contamina o quê, né, e como é que se dá o contágio, né. E aí havia aquela preocupação de que o contágio pudesse se dar não somente diretamente de pessoa para pessoa, mas também um contato mediado por coisas, né, então de pessoa para coisa, de coisa para pessoa, quer dizer, se eu estou com o vírus, se eu toco naquela coisa, eu deixo o vírus naquele objeto, a outra pessoa vem, pega o mesmo objeto, ela se contamina através da coisa, do objeto, né. Então não era só, como em outras situações, de pessoa para pessoa, era de pessoa para coisa, de coisa para pessoa, né. Então você tinha 3 caminhos da contaminação: pessoa para pessoa, pessoa para coisa, coisa para pessoa. Mais adiante aparece uma quarta, né, que se eu entendi corretamente o conceito, é contaminação cruzada, que é de coisa para coisa. Então, que seria assim, eu pego um objeto, eu estou contaminada, eu pego um objeto, transmito para o objeto. Aí eu coloco esse objeto em algum lugar, então, por exemplo, meu celular. Pego o celular, coloco sobre a mesa. Aí o vírus poderia passar do celular para a mesa. Aí eu pego meu celular de volta, aí uma pessoa toca na mesa, aí entende? Aí foi pessoa para coisa, coisa para coisa, coisa para pessoa, né. Então a contaminação cruzada, ela torna a coisa mais sem trocadilho nenhum, torna o problema mais complicado ainda, né. Eh, e aí o que que eram as injunções, né. Então todo o conhecimento científico sobre a forma do contágio, ele era traduzido em diretrizes ou injunções que visavam sempre quebrar essa cadeia de contaminação, né. E aí a questão o que é capaz de matar o vírus? Então o álcool, o detergente, o sabão, a água, quais são as substâncias que são dotadas desse poder de descontaminar? Descontaminar querendo dizer matar o vírus, quebrar essa cadeia do contágio, né. Agora percebe que, subjacente a essa preocupação, existia uma percepção do mundo como contíguo, né, em que todas as coisas estavam em contato com todas. E isso ia gerando uma angústia, que eu no texto chamei de angústia do contágio, que era assim, eu toco na maçaneta, você toca na maçaneta. Aí, você tocou na maçaneta, eu pisei no chão que você pisou. Aí o vírus passou para a minha sandália havaiana, da sandália havaiana passou para o chão da minha casa, aí eu deixei cair uma coisa no chão da casa. Ou então, quando você faz uma compra,
que isso virou meme, inclusive, né? Todo mundo lavando saco de batata frita, né? Então você lava você pega um vidro de detergente, lava o saco de batata palha, aí depois você lava a garrafa do detergente, e aí você lava a torneira da pia, e aí depois você lava a mão, mas aí lava a torneira da pia de novo, porque para poder lavar a mão você teve que tocar na torneira da pia outra vez, e fica uma cadeia incessante que é marcada por isso que os autores que falaram, os primeiros lá na origem que falaram sobre magia, chamaram das relações de contiguidade, né? Em que o mundo é percebido como sendo contíguo, né? Ou seja, todas as coisas estariam em relação umas com as outras, né? E ao agir sobre uma coisa, se ela mantém uma relação de contiguidade com outra, ao agir sobre a primeira coisa, eu ajo sobre a segunda. Isso é a visão, essa visão mágica do mundo, né? Então, o que me parecia, né, tentando pensar, usar essas teorias para pensar sobre essas injunções todas, é que aquele conhecimento científico, e aí eu queria deixar uma coisa super clara, assim, que é uma preocupação que eu tive no texto, tá? Não é uma discussão sobre o conhecimento científico em si, é uma discussão sobre o modo como o público leigo, e por leigo eu quero dizer qualquer um que não seja versado na biomedicina, tá? E nos saberes correlatos a isso, tá? Então, eu sou leiga, nesse sentido que eu usei no texto, tá? Qualquer pessoa que seja leiga, como é que ela vai consumir esse conhecimento especializado? Tá? Então, existe uma diferença entre o conhecimento da biomedicina em si e o seu consumo pelo público leigo através da mediatização desse conhecimento. Sendo que esse conhecimento, no caso, é uma questão de vida ou morte, né? Porque é esse conhecimento que vai pautar a nossa conduta cotidiana diante da pandemia, né? E que pode interromper essas cadeias de contágio. Então, qual era a impressão que eu tinha, que é o que eu tento discutir nessa parte do texto, né? É que é, é como se houvesse, subjacente a isso tudo, uma percepção do mundo como contíguo, né, em que tudo se conecta com tudo, que é a percepção mágica. Só que a injunção, as diretrizes, elas tinham um princípio fundamental: vamos romper essa contiguidade. O problema é que, como tudo se conecta a tudo, como é que você rompe a contiguidade se, inclusive, aquelas coisas que são usadas para descontaminar, e descontaminar é isso, é romper a contiguidade, se mesmo aquilo que é usado para descontaminar pode ser, ao mesmo tempo, fonte da contaminação. Porque o vidro do detergente ou a garrafa do álcool, a garrafa pode estar contaminada, né? Não o álcool, mas a garrafa na qual você pega para derramar álcool em alguma coisa, né? E aí o paroxismo disso, para mim, foi uma matéria de jornal que infelizmente é posterior à publicação desse texto, tá? Mas é a síntese do que eu tentei discutir ali, que era uma matéria que, como tantas, né, que aconteceram nesse período, ela listava lá uma série de recomendações, o que se deve, o que não deve fazer, era uma matéria muito didática que ela organizava por ambientes ou situações, e aí falava sobre ir à praia, e aí discutia se era possível pegar, se contaminar com o coronavírus através da água do mar, que era uma coisa que no momento daquela matéria era uma incógnita ainda, né? Ainda se sabia muito pouco sobre as formas de contaminação. E aí a matéria começava a discutir isso, quais seriam os riscos de você entrar no mar naquele momento. E aí falava que não se sabia muito bem, quer dizer, se eu entrasse, estivesse contaminada, se alguém que entrasse no mar ali do meu lado poderia se contaminar pela água do mar. E aí a matéria terminava com a seguinte frase: é, é recomendável tomar banho antes de entrar na água. E eu acho essa frase uma pérola para isso que eu tento discutir no texto. Eu só lamento que ela é posterior à discussão do texto, porque é como se ela apertasse o nó, aquele nó que você não desata, que é quando aquilo que é a fonte maior da descontaminação, que é a água, né? A fonte maior da descontaminação pode ser ela mesma um veículo de contaminação.
quando você produz um nó desses, o nível de angústia, isso que eu chamei de uma angústia de contágio, ele dispara, né? Porque, na verdade, você, ao mesmo tempo em que você é incitado a romper as cadeias de contiguidade, é como se subjacente tivesse uma mensagem: essas cadeias não podem ser rompidas. Quando você diz que a própria água que descontamina, ela pode também ser agente da contaminação. Essa frase, né, é importante tomar banho antes de entrar na água, é uma frase síntese disso que eu tento discutir no texto. Excelente, muito obrigada, Maria Cláudia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho as minhas, mas... Eu queria colocar uma pergunta que tem bastante a ver com esse ponto que a professora estava discutindo agora. É bem interessante a gente ler o texto hoje, né? Um tempo já, um ano e alguns meses depois da pandemia, né? E alguns aprendizados e algumas descobertas da ciência, mas acho muito interessante, eu pensei muito nisso enquanto eu li o texto, nas continuidades, né? E aí eu fiquei pensando como que se elegeram algumas medidas que hoje a gente vê que não tem tanto respaldo científico, né? Eu fico pensando naquela coisa do tapete sanitizante, essa coisa da aferição de temperatura, e como que essas medidas, elas continuam sendo amplamente adotadas no sentido de estimular a sensação de segurança nas pessoas para que elas voltem a consumir, né? Então, a loja faz a propaganda dizendo que você pode ir, que tem álcool em gel, que vão tirar sua temperatura, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, existe todo um discurso científico mostrando que esse tipo de ação é muito pouco efetivo, né? Então, você fica no restaurante sem máscara, comendo, mas você pensa, que bom que virou minha temperatura na entrada. Então, eu queria que você... E aí, quando eu li, né, essa avaliação da ideia da magia, eu fiquei pensando se... como que você vê isso nesse cenário de continuidade dessas práticas que, mesmo quando elas não estão mais ancoradas no que já se sabe do conhecimento científico? Fernanda, eu vou assim pensar alto com você, né? Porque eu fiz o texto, aí depois assim, continuei pensando algumas coisas sobre a pandemia, mas não especificamente sobre isso, né? Eu acho que tem, de certa maneira, um pouco a resposta, acho que já está na maneira como você formulou, né? Eu acho que algumas dessas práticas, elas podem produzir conforto, né? Um conforto emocional mesmo, uma espécie de apaziguamento, né? Elas podem ser manipuladas, como você está sugerindo? Podem, claro, né? Mas independente disso, assim, eu acho que existem detalhes, assim, coisas que você pode fazer, que elas podem produzir um conforto, né? Então, por exemplo, será que você, quer dizer, será que a gente precisa lavar a mão com álcool com essa frequência com que a gente faz, né? Então você faz, assim, eu faço muito isso, né? Então eu faço antes de tocar numa coisa e depois de tocar naquela coisa, assim, também, né? Então, mas assim, é necessário do ponto de vista desse rompimento da contiguidade? Não sei dizer se cientificamente é necessário, mas sei que serve para me apaziguar, né? Então, isso já é um bom começo, né? Então, você oferecer algo para a pessoa, independente de se aquilo tem eficácia, que eu realmente como leiga, eu não sei, né? Mas eu sei que provoca um apaziguamento, né? Então, acho que essa disponibilização ajuda as pessoas a segurar né, o impacto dessa angústia do contágio, que não é pouca coisa, né? E isso importa também, né, para a gente atravessar um momento desses, né? Professora, o Leonardo Muniz perguntou, ele disse o seguinte: eu gostaria de saber como a professora vê as incertezas provocadas pelo negacionismo científico por parte do governo. Eles somariam a essas angústias? Eu acho que sim, né, Leonardo? Acho que, no mínimo, isso aumenta a desorientação, né? Quer dizer, quando você tem
figuras imbuídas de uma autoridade, né, para falar, que a autoridade pode provir de fontes diferentes, né, a gente em ciências sociais conhece bem isso, assim, né. Então, quando você tem orientações conflitantes, isso provoca muita desorganização da experiência, né, de percepção do mundo, assim. E se você pensa num dos temas que está subjacente a toda a discussão que eu propus no texto, é o quanto a organização da experiência, né, ela é importante, para o modo como a gente vai gerir essa situação que é de uma profunda angústia, né. Então, quando você tem, orientações conflitantes emanando de fontes que, de certa maneira, disputam ali, o lugar de autoridade, isso é muito desorientador, né, e isso acho que concorre em muito para aumentar a angústia, né. Acho que isso é bem complicado mesmo. Professora, eu queria, na verdade, pedir que a senhora desenvolvesse um pouco uma parte bem inicial do seu texto, onde a senhora fala sobre uma sensação de certa dívida moral, né, dos pesquisadores e que a senhora mesmo sentiu com esse tempo da pandemia, né, um tempo que parece efervescer muitas questões, assim. E eu fiquei pensando como que talvez essa necessidade que a gente sinta enquanto pesquisador de dar uma resposta, né, a esse tempo, não esbarra em certo senso de produtividade acadêmica que está o tempo inteiro ali latente, né, e nos convocando assim a responder rapidamente ao que às vezes a gente não consegue nem responder internamente, né, precisa de um tempo. Então, eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco melhor essa questão, por favor. Então, Mariana, foi essa angústia que eu estava me referindo no iniciozinho, né, dessa conversa. Eh, a gente tem, assim, eu não sei se eu pensaria tanto na questão da produtividade, agora, porque a gente fala muito isso atualmente na academia, né, da pressão das políticas de avaliação científica por produtividade e uma certa incompatibilidade entre o tempo dos processos de avaliação e o tempo do trabalho intelectual, né, que muitas vezes tem um descompasso, o trabalho intelectual ele precisaria de mais tempo, um tempo que não é compatível com a cobrança dos sistemas de avaliação, né. É, né, isso é um problema super, real. Nesse caso específico desse texto, eu acho que, o meu incômodo não vinha exatamente daí, tá. Eu não estava me sentindo cobrada, a fazer isso assim, por uma necessidade de responder a essas injunções das políticas de avaliação científica, não era daí que vinha para mim, isso nesse momento, tá. O que vinha era uma questão mais, de certa maneira, mais essencial mesmo, né, de qual é o trabalho nosso no mundo, né, como cientistas sociais, né. E eu acho que o nosso trabalho, ele é oferecer chaves de entendimento, né. Mas nós somos seres humanos, né, normais, né, então quando, nós fomos todos, assoberbados e atropelados por todo o processo da pandemia também, né. E eu acho que esse efeito, aconteceu para muitas pessoas, né, um efeito de um tremendo impacto inicial que provocou uma espécie de paralisia, né, intelectual. E era isso que a mim afligia muito, né, porque eu achava que o que eu podia fazer porque, assim, todos nós, podemos nos engajar em um sem fim de, atividades solidárias que visem mitigar o sofrimento provocado pela pandemia, isso está ao alcance de qualquer pessoa, tá. Mas tem uma diferença entre eu fazer isso e o tipo de atuação que eu posso ter como cientista social, né. A minha angústia vinha disso, né, de como cientista social, a partir desse lugar que eu escolhi ocupar no mundo, o que que eu posso fazer para ajudar? E eu achava que o que eu tinha que fazer era tentar veicular, da maneira como a gente sabe que é da nossa profissão, tentar veicular essas chaves de entendimento, apostando que elas podiam cumprir um certo papel de, ao ajudar a entender o que estava acontecendo, também produzir algum apaziguamento dessa angústia. A intenção do texto era essa, né. Então, assim, sim, a produtividade, essa injunção da produtividade, ela provoca uma série de questões,
Mas nesse caso específico não era a produtividade, né? Porque assim, eu não tenho um projeto de pesquisa sistemático sobre a pandemia, né? Assim, se a gente pode falar de alguma vinculação entre esse texto, que já são aquelas vinculações que a gente só pensa a posteriori, né? Mas alguma vinculação desse texto a interesses de pesquisa mais sistematizados, né, sob a forma de projetos, é pensar o papel das emoções, dos afetos na produção, no trabalho intelectual, né? Aí sim, porque isso é o que eu venho estudando sistematicamente agora, né? Meu projeto atual é sobre isso. Então esse texto, olhando para trás agora, ele está pegando esse ponto, né? Mas por um caminho que não era como eu via na época que eu escrevi, né? Quando eu escrevi, eu estava pensando nele de outra maneira, assim, só olhando para trás é que eu vejo que ele tem uma certa conexão com esses outros interesses, né? Eu queria, a gente já tem mais uma pergunta no chat, mas eu só queria pegar um gancho, acho que faz sentido com essa sua última fala. Lendo o texto, eu também, enfim, eu estudo contextos, né, de dependência química, onde as emoções estão muito presentes na narrativa dos meus interlocutores, e eu fico pensando que talvez gera uma angústia assim, no pesquisador, estudar contextos onde parece que as emoções estão muito presentes, mas elas são, muitas vezes, elas escapam, né, à tradução, assim, elas escapam ao nosso, a qualquer iniciativa da gente colocar aquilo no papel. Então, eu queria ouvir também um pouquinho melhor, assim, a senhora sobre isso, como estudar contextos como que a gente está vivendo agora, onde as emoções estão muito presentes, mas às vezes elas nos escapam, assim, em relação a essa intenção de traduzi-las, sabe, no texto. Sim, Mariana, eu acho que as emoções estão sempre presentes em qualquer contexto. Tá? A diferença, e isso é, enfim, todo assim, meu projeto intelectual de mais de 20 anos, né, desenvolvido lá na UERJ, em parceria com a Cláudia Rezende, é uma discussão sobre isso, né? Acho que a antropologia das emoções, que é a área em que eu trabalho, ela, na verdade, se dedica a isso, né? A estudar o papel das emoções em várias áreas da vida, mas mais do que isso, qual é a dimensão social ou cultural da vida emocional. Né? E uma das coisas que é muito nodal para a gente que se interessa por isso é que não é que as emoções sejam mais ou menos presentes num contexto ou em outro, é que alguns contextos, e em geral isso tem a ver com os contextos ligados à vida pública ou com os contextos institucionais ou profissionais, o que é da vida pública em geral, o que é a representação do senso comum das emoções, né? É que elas são uma área da vida que ou provém da natureza ou provém do indivíduo, do íntimo do indivíduo, né? E tanto a natureza quanto o indivíduo são o polo oposto daquilo que define as ciências sociais, que é a cultura e a sociedade, né? Então, se você for pegar de uma maneira muito básica, mas o básico muitas vezes é o central, né? É o nodal de alguma coisa. A antropologia tem um par fundamental, natureza e cultura. A sociologia tem o seu par fundamental, indivíduo e sociedade. Então, indivíduo e natureza são os polos excluídos da formação dessas disciplinas, né? O problema é que no senso comum, a gente associa as emoções não à cultura ou à sociedade, mas à natureza e ao indivíduo. Então, isso torna difícil, pelo menos no senso comum, você pensar o que a sociedade e a cultura teriam, qual seria o lugar delas na experiência emocional, justamente porque elas são associadas ao indivíduo e à natureza. Isso é a discussão que todo mundo que vai mexer com a antropologia das emoções se depara, porque ela é a discussão de fundo, basilar mesmo. Né? E aí a questão para a gente é que algumas áreas da vida, elas se definem como, no plano ideal, sendo refratárias às emoções. Algumas áreas acham que a emoção é alguma coisa que atrapalha, ela é disruptiva. Né? Não são todas que são assim. Então, se você pegar, por exemplo, as representações que algumas profissões fazem de si, tá? Então, tem profissões em que elas se apresentam ao mundo
o desempenho ideal é o desempenho que é emocionalmente neutro. Elas se apresentam como sendo objetivas, tá? Enquanto que isso seria muito esquisito, então, para a gente não achar que o mundo profissional é assim, tem profissões em que fica muito esquisito você achar que alguém vai dizer: eu sou emocionalmente neutro, isso como estratégia de apresentação do bom desempenho profissional. Então, dá um exemplo, né? Aí, um exemplo tirado de um projeto de pesquisa que eu fiz com o João Trajano, Centro-Sec, que é meu colega na UERJ também. Nós fomos estudar a Operação Lei Seca, né? E aí entrevistamos policiais que participavam das equipes da Lei Seca. E o discurso era todo esse, né, de que eles se impunham a sua autoridade sobre as pessoas que eram paradas através de, entre outras competências, uma absoluta imperturbabilidade emocional, tá? Então isso está a serviço, não quer dizer que eles fiquem imperturbáveis, isso é uma construção, né, bem a la Goffman, né, da representação do eu e tudo. Agora, não é toda a profissão em que, para você falar do bom desempenho profissional, você vai acionar ser imperturbável emocionalmente. Isso seria muito esquisito, por exemplo, um professor que dissesse: eu fico absolutamente indiferente ao sofrimento dos meus alunos. Isso não constrói uma boa imagem de si. Um terapeuta que diga isso também não vai construir uma boa imagem de si. Então, a diferença não é tanto entre haver emoções ou não haver, qual é o lugar, qual é a legitimidade do lugar que é atribuído a essas emoções. Então, o mundo da ciência também é um mundo em que as emoções são percebidas como perturbando o bom desempenho. Não quer dizer que elas não estejam presentes, apenas quer dizer que elas não costumam ser reconhecidas, o seu lugar não é reconhecido como legítimo ali, né? Então, assim, dando um exemplo, né, que tem... eu fiz um texto que chama As Emoções e o Trabalho Intelectual, que é um texto bibliográfico, né, que saiu na Horizontes Antropológicos, que é a revista da antropologia lá do Sul, da URGS, faz uma espécie de revisão sobre qual é o lugar que se atribui às emoções no processo de produção de conhecimento, né? E aí, é um texto bibliográfico, né? E aí vou citar 2 autores que eu uso, que são ideias que eu adoro, assim, acho super interessantes. David Berliner, que fala da antropologia como uma disciplina que é movida à nostalgia, né? Ele diz que a nostalgia, o desejo de preservar alguma coisa que é entendida como perdida, é uma espécie de mola afetiva propulsora da disciplina antropológica. E, por outro lado, você tem um pesquisador alemão, Steven Tauber, que fala que o que move a sociologia é um sentimento de pessimismo. É o pessimismo diante da modernidade que vai mover. Então, que, na verdade, você tem ali 2 autores falando que esses 2 projetos disciplinares científicos são movidos a afeto. Num caso, a nostalgia, que seria o afeto propulsor da antropologia, e esse sentimento desencantado diante do mundo, esse pessimismo, que moveria a sociologia, pelo menos a sociologia alemã clássica, né? Então, assim, não acho que seja bem uma questão de haver ou não, é mais o quanto se reconhece da presença dos afetos, porque muitas áreas da vida idealizam uma participação racional, né? As emoções são disruptivas, são uma coisa que atrapalha, que não, e se estiverem presentes, estão presentes para atrapalhar, né? Entendi. Obrigada, professora. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui no chat. O Caio disse o seguinte: vimos em 2021 um relaxamento de medidas de proteção e higienização por boa parte da sociedade, no mesmo momento em que as taxas de mortalidade atingiram os níveis mais altos. Como podemos compreender esse movimento? Assim, Caio, não tem uma resposta para isso, assim, tá? Acho que talvez essa seja uma pergunta para mim, a não ser que enfim, que eu fosse fazer uma pesquisa sobre isso, né? Como falei, não pesquiso isso assim sistematicamente, né? O que eu ouço, mas aí estou falando nem como cientista social, não, né? Estou falando a partir de coisas que leio e que acho que está ao alcance de todo mundo aqui ler também, né?
que é a discussão que vem sendo proposta atualmente sobre fadiga, né? E sobre uma percepção de tempo, né? Que isso tem pessoas que estão pesquisando isso, sobre as alterações na percepção do tempo que a pandemia provoca, assim, né? Essa ideia de rupturas temporais, assim. Aí vou te responder, eu sei que não é uma resposta muito satisfatória, tá, Caio, mas estou, assim, pensando alto com vocês, assim, eu falo, aí conto uma coisa que eu venho notando na minha experiência pessoal, assim, né, isso, assim, Mariana pode dar um bom testemunho disso, da dificuldade que foi agendar essa minha participação aqui. Eu cheguei a me desculpar com ela textualmente falando isso, assim, né, que a Mariana me mandava e-mail, eu demorava 2 semanas para responder, né. Aí teve um momento em que eu escrevi para ela pedindo desculpas por isso, assim, falando assim que eu sempre respondi e-mail muito rápido, né. Eu atualmente, isso é pós-pandemia, tá. Eu não respondo, não percebo que não respondi, e quando eu me lembro que não respondi e vou olhar o e-mail, eu acho que passaram 2 ou 3 dias, mas na verdade passaram 2 ou 3 semanas, e eu não percebi que passaram 2 ou 3 semanas, assim, né. Então acho que tem, assim, uma alteração, de percepção na passagem do tempo, assim, que pode ter alguma relação, com isso, né, porque a gente não se relaciona exatamente o as taxas, né, porque as taxas de mortalidade são índices, né, são sistematizações de indicadores, né, que vão, apontar numa determinada coisa, né. A gente não se relaciona exatamente com isso, a gente se relaciona, digo assim, não é com o dado em si, é com a percepção do dado que a gente se relaciona, né. Então, se você pensar assim que, a exposição ao dado pode produzir uma saturação, eh, não sei se estou me fazendo entender nisso, assim, né, mas, os indicadores, os números, né, eles vão tentar fazer uma tradução do real, do que está acontecendo. Mas a gente não se relaciona com isso, né, você como público, público dessas informações, você vai se relacionar com a percepção que você tem daquilo, né, e acho que aí toda a área de estudo de segurança pública é pródiga, nessa discussão, né, o quanto a sensação de segurança tem muito mais a ver com a divulgação da informação do que com a informação em si, né. Então acho que para responder a sua pergunta teria que ser alguma coisa nessa linha, né, da gente pensar, na questão da divulgação da informação e da percepção da informação e menos com o indicador em si, né. Bom, a gente já Leonardo. está caminhando para o final. Alguém tem mais uma pergunta para a gente fechar? Eu queria fazer mais uma pergunta. Professora, eu me reconheci muito na sua fala, né, quando você fala da angústia, porque, enfim, eu como pesquisadora, uma pessoa que estuda polícia e também na temática do suicídio, nas temáticas do IPES, criou-se com o advento da pandemia uma ideia, quase que uma responsabilidade de que precisamos entender como que a polícia funciona na pandemia, precisamos entender o que muda no suicídio na pandemia, precisamos entender o adoecimento mental e etc. Então, assim, cria-se um pouco dessa responsabilidade, eu acho que provavelmente em várias áreas, não só das ciências naturais, das ciências sociais, enfim. Agora, no caso, e aí pensando não só no seu lugar de pesquisadora, mas também no lugar de professora, porque ao mesmo tempo que tem essa ideia generalizada, a gente tem que lidar com essas angústias dos alunos de como lidar com esse contexto para produzir pesquisas. E aí eu fico pensando, e isso é uma dificuldade para todas as áreas, por exemplo, lá no meu trabalho a gente teve que começar a repensar formas de fazer pesquisa, questionários online e tal, mas a gente sabe que a antropologia é uma área que privilegia muito essa coisa de estar no espaço, de estar em loco, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como lidar com essa angústia, tanto de si mesmo, mas para como lidar com isso quando a gente está lidando com os alunos. Sim, Fernanda, eu acho uma pergunta super pertinente. Agora, eu acho que
não tem resposta pronta, né, porque exatamente é novidade para todo mundo, né. Então, assim, o que eu posso te falar é como que eu venho tentando lidar com isso, assim, né. Eu acho que a primeira coisa que eu venho dizendo para os meus orientandos, né, é que o orientador também é afetado pela pandemia, né, então a solução é vamos construir, alguma solução aqui juntos, né. Então o que eu vejo é uma compreensão bem elástica, assim, né, das instituições inclusive, né, de concedendo prorrogações, que são prorrogações espontâneas, que nem precisam ser justificadas, o que é um reconhecimento tácito de que a pandemia produziu uma paralisia, né, e que todo mundo está precisando, dessas extensões, dessas prorrogações, né. Então, o que eu acho que é preciso ter é uma espécie, assim, de leniência, né, de uma compreensão de que a pandemia afeta sim, ainda que porque vamos pensar assim, né, uma pessoa que não esteja fazendo campo no sentido tradicional do termo, esse campo que é geográfico, que é físico, que você tem que ir a algum lugar, esses campos estão inviabilizados temporariamente, né. Então o que a gente tem que fazer é que você pode mudar o campo, mas ficar com a questão. O que você tem que fazer, na verdade, então, se você ia fazer um trabalho com pesquisa de campo, etnográfica, você pode mudar para uma análise documental, por exemplo, né. Então você pode preservar o seu problema de pesquisa, mas não vai poder fazer da maneira como você pretendeu fazer, e isso é um dado da vida, né. Você tem um tempo para terminar a sua dissertação de mestrado, aquela pesquisa, da maneira como se idealizou, está inviabilizada, você tem que mudar. O que aí também não é uma coisa específica da pandemia, isso acontece por outras circunstâncias, né. Você não consegue acesso ao campo, né, sei lá, você tem outras coisas que inviabilizam, isso. Então, sempre é possível preservar a questão e mudar a metodologia e adaptá-la a essas circunstâncias, né. Agora o que eu acho que tem que ter é um ponto de equilíbrio entre, essa leniência, que eu acho que todos temos que dar a todos e também a nós mesmos, né, com esse impacto, que pode, no limite, impactar um trabalho bibliográfico. Um trabalho bibliográfico, em tese, não é afetado, pela pandemia, né, mas ele pode ser, porque o pesquisador pode estar completamente paralisado e com questões pessoais e isso porque estamos todos submetidos a condições que são inéditas, né, e isso produz uma diversidade de efeitos, e um dos efeitos pode ser essa paralisia, né. Então, eu acho que é, por um lado, uma leniência, né, um acolhimento que eu acho que todos devemos a todos, assim. Por outro lado, a leniência não pode se transformar em indulgência, né. E aí é buscar esse ponto de equilíbrio aí, porque também você se entregar à paralisia também não ajuda nada, né. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Não sei, acho que não existe, acho que isso não está traçado em lugar nenhum. Isso é uma coisa que tem que ser construída na relação ali, né. Então, assim, meu esforço é esse, é um esforço de atenção para isso, né, mas sem uma receita prévia, porque eu acho que isso não existe realmente. Bom, a gente já pode finalizar, eu acho, fechamos em 1 hora. Professora, muito obrigada mais uma vez pela participação da senhora, foi um encontro super proveitoso, eu acho, para todos, né. Eu quero agradecer também a todos os ouvintes e quem participou aqui também com algumas perguntas. Esse evento vai ficar gravado, depois a gente coloca lá no nosso Facebook, e quero convidar a todos a acompanhar os nossos eventos, né? O IPES está sempre fazendo eventos aqui, com instituições, com autores, com a apresentação de algumas teses, enfim, discutindo trabalhos científicos nas nossas linhas de pesquisa. Então, é isso. Muito obrigada, Maria Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada, Mariana, obrigada a todo mundo que se interessou, então